Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre trabalho, carreira, negócios no mundo da educação física, a nossa quarta temporada, que está sendo toda dedicada à formação profissional. E o meu parceiro Kleber vai falar a convidada mais do que especial que nós temos no episódio de hoje. Diz aí, Kleber. Olha, André, hoje nós vamos conversar com a Bárbara Chaustek, que é graduada, mestre e doutora em Educação Física e, além disso, recentemente, há uns anos atrás, responsável pelo perfil no Instagram e também pelo canal no YouTube Concursos Educação Física, sobre o que a gente vai conversar aqui mais detalhadamente, em que ela tenta ajudar estudantes e profissionais dessa área na sua preparação para concursos na área de Educação Física. Então, Bárbara, obrigado aí pela sua disposição de conversar com a gente admira enormemente essa sua iniciativa, que eu sempre digo, né, dizia para o André antes da gente começar a gravar aqui ontem ainda, que é um perfil de utilidade pública, que você presta ali um serviço muito relevante, muito útil para a comunidade da educação física. Então, obrigado também por isso. E eu já começo com uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Você é uma acadêmica reputada, com dezenas de artigos importantes no campo da sociologia do esporte, no campo das humanidades na educação física, e agora lidera uma iniciativa, que é essa, né, Concursos Educação Física, utilizando as redes sociais com propósitos educativos e de ajudar as pessoas a se prepararem para o concurso. Como é que foi essa transição do mundo fechado e pequeno, né, dos acadêmicos que discutem ali sociologia do esporte, para o universo das redes sociais? Legal, gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e de temas tão relevantes e importantes e que a gente é apaixonado no fim das contas, né? Como vocês apresentaram, eu realmente vim do mundo acadêmico, né? Logo depois da formação em Educação Física, já fui fazer mestrado, logo depois doutorado, pós-doutorado. E depois de tudo isso, eu parei para pensar e comecei a entender o que de fato, que possibilidades eu tinha a partir desse conhecimento acadêmico e que contribuições eu poderia dar. Depois que eu fiz o meu doutorado, eu comecei a trabalhar numa instituição de ensino superior privada que trabalhava com EAD na educação física. E aí já começam os primeiros debates, as primeiras discussões em relação à educação física no EAD. Mas, acima de tudo, sim, existem alguns elementos, existem vantagens e desvantagens, assim como existe no presencial também, mas eu percebi o poder disso, né? A possibilidade de você alcançar tantas pessoas que, naquele contexto da graduação à distância, eram pessoas que trabalhavam como bombeiro, por exemplo, que trabalhava 24 ou trabalhava 12 e folgava 24, então não poderia fazer parte de uma faculdade presencial, porque não conseguiria, né, tá ali na rotina diária de ir para a aula. Ou então, pessoas que têm familiares que precisam de algum suporte e que a pessoa não poderia sair de casa, mas ela poderia fazer uma faculdade à distância. Então, enxergar essas possibilidades nessa experiência que eu tive me mostrou o poder da internet e o poder de conseguir alcançar tantas pessoas e realmente trazer aquele conhecimento que eu tinha do acadêmico para entendendo que existem muitas possibilidades e existe a possibilidade de aprender pela internet. Então, esse foi uma grande virada de chave para que eu percebesse que sim, é possível, esses vídeos aqui que a gente produz realmente têm um alcance muito grande, e essa foi a chave, né, aqui para mim, no sentido de, poxa, eu vou também contribuir com os colegas da educação física que estão buscando aí suas vagas, né, em concurso público. Esse foi a forma que eu comecei, no fim das contas, o meu perfil. É muito interessante. E assim, você decidiu então entrar para esse universo da internet, das redes sociais, só que na hora da gente entrar, né, a gente pode escolher ali por onde que a gente vai, né? E por que especificamente essa questão dos concursos? Foi algo, por exemplo, que fazia parte da sua vivência, ou fez parte, por exemplo, de uma estratégia, eu vou falar sobre isso porque isso é um assunto que eu acho que as pessoas vão se interessar mais.
Como que se deu essa escolha específica aí pelo esse nicho dos concursos para educação física? Legal. No começo eu comecei a pensar o que da educação física, de que forma o meu conhecimento acadêmico poderia contribuir. Nessa universidade, nesse centro universitário que eu estava trabalhando, na instituição privada, é bastante desafiador quando você está trabalhando, como professor numa instituição privada, porque eles te colocam em vários conteúdos diferentes, né, então a gente precisava, de certa forma, dominar um pouco de tudo. Então isso eu comecei a perceber que, opa, é possível, no sentido de que se eu estudar, se eu me dedicar, eu consigo atender. E aí quando eu percebi, eu quero trabalhar com educação física na internet, eu comecei a buscar e tentar encontrar as lacunas. Acima de tudo, algo que existe uma necessidade, existe uma demanda, no sentido de que, na licenciatura, a cada 5 professores no Brasil, 4 trabalham em escolas públicas. Então, para trabalhar em escola pública, eu preciso passar ou por um processo seletivo ou por um concurso. E quando se olha, e aí quando eu olhei para minha formação, e quando eu olhei eu como professora universitária, eu não trabalhava olhando os concursos. Eu não pensava o meu conteúdo imaginando de que forma esses conteúdos iriam contribuir para que os alunos fossem aprovados em concurso. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Claro que é uma experiência individual, eu não posso generalizar e falar que todas as universidades, todos os professores são assim, mas é um indício de que falta uma atenção para essa área. E naquele momento, lá em 2019, quando eu olhei o cenário do que a gente tinha na educação física na internet, eu percebi essa lacuna em relação aos concursos. Existiam algumas, né, ações pontuais, os grandes. Hoje a gente tem, né, no Brasil, grandes empresas que vendem cursos para concurso, e realmente são empresas muito grandes mesmo. E quando tinha educação física era meio que um cantinho, assim, era um adendo. E é possível compreender no sentido de que as grandes áreas de concurso, a gente tem carreiras policiais, e aí você tem um número enorme, porque também é ensino médio, então você tem uma barreira a menos, uma quantidade enorme de pessoas ali concorrendo. Você tem as carreiras, jurídicas, que advogado quando ele, né, pensa em fazer direito, ele já sabe que concurso é um dos grandes pontos, e são carreiras que pagam muito bem, né, o judiciário no Brasil não pode reclamar muito do salário, então são carreiras muito desejadas. Ou seja, esses grandes cursos, eles estão olhando para essas carreiras que têm ou um potencial das pessoas pagarem muito dinheiro para fazer o curso, ou então tem um grande número de pessoas concorrendo para essas vagas. Então, ou eles ganham poucos que pagam muito, ou eles ganham tendo muitos que pagam menos. As carreiras educacionais, as carreiras também na área da saúde, elas ficam um pouco de lado. Então, existia essa lacuna, desses grandes cursos mesmo. É claro que ainda hoje existem outras pessoas, né, que, acontece muito da pessoa passa em um concurso, então ela se sente capaz de ensinar sobre concurso, e isso faz parte, né, dentro do mercado de trabalho, a gente tem liberdade de de empreender em relação a isso, mas de modo geral acaba sendo. A gente continua tendo essa dificuldade na formação, no entendimento sobre concurso como um caminho para ter uma carreira sólida e estável, na educação física também, e não necessariamente a faculdade dando todos os subsídios necessários para isso. Então foi a partir disso, a partir dessa lacuna, que eu criei o perfil lá em 2019, e desde então a gente vem trabalhando para ajudar esses profissionais nisso. E Bárbara, assim, como é que foi, né? O que você precisou aprender e os desafios que você precisou enfrentar para fazer essa transição de uma professora universitária, de uma pesquisadora altamente especializada em sociologia do esporte, para alguém que lidera uma iniciativa digital oferecendo cursos para estudantes e profissionais já formados que estão se preparando
para concurso? Porque eu te pergunto isso porque uma das preocupações que a gente tem aqui, a gente até já comentou isso em outros episódios aqui do podcast, é porque essa falta de preparação dos cursos, ela diz respeito à graduação, mas também à pós-graduação, porque a pós-graduação também não prepara os mestres e doutores para coisas desse tipo, né? Ela prepara muito ali para você executar um projeto de pesquisa, fazer um projeto para um edital de fomento de um órgão estadual ou federal, escrever artigos, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao cotidiano de um acadêmico, né? Mas aí a gente está falando dessa sua iniciativa sobre concursos, de coisas que estão um pouco distantes disso. Como é que foram os desafios e o que você acha que você precisou aprender de novo que você já não tivesse habituada, dado a sua imersão no campo acadêmico? O campo acadêmico certamente contribuiu porque eu simplesmente precisava criar aulas, eu precisava construir materiais. Então, quando eu comecei, o que que eu fiz? Eu usei o meu aprendizado de fazer pesquisa, então eu fiz o levantamento de questões de concurso, baixei provas, fui entendendo, eu fiz a análise, né, das questões para entender, opa, o que que é mais cobrado, e eu preciso construir aulas que facilitem para os alunos a saberem o conteúdo que é mais cobrado. Então, num primeiro momento, esse foi o olhar e falando, bom, a minha bagagem acadêmica vai me ajudar nisso. Só que, até que as pessoas me encontrassem, e encontrassem o meu material, e entendessem que o conteúdo que eu produzo, de fato, ajuda na aprovação, eu precisava acessar essas pessoas. Então, o que eu comecei a estudar muito forte naquele momento foi marketing digital mesmo. Então, o marketing digital, por mais que eu tivesse estudado marketing como parte dos meus estudos acadêmicos, é outra lógica, no aspecto de que eu preciso pensar em como estruturar um negócio, em como usar de estratégias que conversem e alcancem o público que eu desejo, para que aí qualquer coisa boa que eu faça seja visto. Então não interessa o quão boa seja a minha aula, se meu material é bom ou ruim, se ele atende ou não os concursos. Eu, acima de tudo, eu preciso chegar nessas pessoas. E isso foi o caminho, né, que eu aprendi para isso, foi o marketing digital. Então, desde entender que tipo de conteúdo que eu preciso postar nas minhas redes sociais, como que eu construo esse conteúdo. E aí, no começo, eu construí as minhas postagens do Instagram no PowerPoint, porque era o que eu conhecia. Então, eu configurei lá o PowerPoint para o tamanho das postagens e construía no PowerPoint para ter a informação. E nisso, também, muitos testes, muitos erros, muito mais erros do que acertos. Até hoje isso acontece. Para entender que conteúdos que são relevantes, que conteúdos, de fato, como eu consigo conversar com as pessoas e acessá-las nas necessidades delas. Então, isso vai tem esse conteúdo que é cobrado em concurso. Como que eu coloco ele numa postagem para que as pessoas compreendam ou conectem com o que elas já sabem, para que, ao ler, elas se interessem por aquilo. Então, até hoje, o maior desafio é esse. Aspectos de marketing no sentido de criar um site, criar publicidade no Instagram, no YouTube, no Facebook. Que tipo de públicos escolher na hora de pensar um anúncio. Esse tipo de coisa, ele ainda acontece, ainda é necessário, eu ainda busco esse conhecimento para cada vez mais alcançar essas pessoas. Mas o grande desafio, e de certa forma é um desafio que a gente tem em qualquer tipo de comunicação, é se expressar de uma maneira que eu atinja a pessoa e de alguma forma contribua ou de alguma forma chame a atenção para agregar no conhecimento dela, no perfil, ali na necessidade que ela tem naquele momento. Então, se for resumir, o caminho que eu tive foi pelo marketing digital, entendendo cada vez mais desse universo de estar na internet, e aí começar de fato a estudar muitas coisas que são
técnicas, mas também são de comunicação. E aí, nesse processo, eu passei por coisas como consultoria de imagem, para que nos meus vídeos, que imagem eu quero passar. Consultoria de maquiagem, para que nos meus vídeos, de que forma a maquiagem que vai ajudar, que vai ressaltar, que, né? Eu passei por uma mentoria de falar em público, no sentido de cada vez mais conseguir articular, conseguir organizar as ideias, conseguir me colocar diante da câmera. Então, existem vários conhecimentos que vão sendo agregados e construídos. Aí, aprendi a editar vídeo, aprendi a construir as postagens na internet, a cada vez mais buscar escrever de uma maneira que atenda às necessidades e chame a atenção. Então, são pequenas habilidades que vão sendo agregadas. E aí eu acho que é importante falar sobre isso, porque, especialmente para quem busca empreender ou busca, de alguma forma, se comunicar pela internet, às vezes a gente olha algumas pessoas e acha que a pessoa nasceu pronta, que ela né, sempre conseguiu isso, sempre teve esses equipamentos, a imagem fica boa, mas a minha imagem não fica boa, então o problema é comigo. E aí várias questões estéticas, inclusive, que não tem jeito, assim, quando se trabalha com vídeo, é algo que está evidente, que está, né, demonstrado ali, mas não é algo que é construído do dia para a noite, não é algo que a pessoa nasceu pronta. Existe preparo, existe informação, existe conteúdo, existe formação, curso, existem pessoas especializadas em coisas que a gente nem imagina, justamente que dão esse suporte para se ter cada vez mais uma qualidade naquilo que se produz. Então, sim, eu continuo estudando educação física, continuo estudando os concursos públicos, mas junto com isso vem um monte de outras coisas quando a gente pensa nessa necessidade de atingir tantas pessoas pela internet. É muito interessante. E assim, pelo menos no universo da educação física, você pode até me dizer se você concorda ou não, eu acho que você atingiu um número, ou tem atingido um número expressivo de pessoas, né? Dando uma olhadinha rápida aqui, ó. Lá no seu Instagram tem quase 32 mil seguidores, né? No YouTube, quase 21 mil inscritos no canal, sem contar todo mundo que assiste sem ser inscrito, né? A gente sabe como que funciona, as visualizações dos seus vídeos mostram isso, né? Você tem vídeos que tem muito mais visualizações, por exemplo, do que o número de inscritos no seu canal. E aí a minha pergunta é nesse sentido. O Brasil é muito grande, tem muito concurso. Você tem alguma... Quando você vai pensar na formação, né, o pessoal que tem te procurado, eles já estão pedindo alguma coisa? Já estão pedindo por determinados tipos de conteúdo? Ou você ainda faz pensando assim, será que eu vou acertar? Será que eu não vou acertar? Ou tem algum conteúdo que já vem sob demanda das pessoas que começam a te acompanhar? Existem algumas demandas, mas se a gente for ver comparativamente, essas demandas, elas vêm de pessoas que de alguma forma já tentaram algum concurso. E claro, né, concurso é um grande número de pessoas tentando e um pequeno número de pessoas sendo aprovado. Então, a partir disso, esse grande número de pessoas que não são, né, os não aprovados, eles carregam uma bagagem que eu não posso ignorar e eu preciso valorizar, né? Que muitas vezes essa bagagem vem num sentido de que eu não passei por quê, né? E aí a pessoa vem buscando essa lacuna que ela entende que ela teve. Isso, em alguns casos, de fato, né, faltou estudo ou faltou considerar nos concursos, além do conteúdo de educação física, a gente pode ter conteúdos de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, o que faz com que as pessoas, em alguns casos, elas podem ir bem em educação física, mas não ir bem nessas outras áreas. Então elas já vão no sentido de, eu não passei porque eu não fui bem em português, então eu vou começar a estudar português. Então existem essas, de certa forma, essas demandas que a não aprovação traz, mas, ao mesmo tempo, existem alguns erros de avaliação
das pessoas sobre o rendimento delas. Então, é aquela história, né? Quando o aluno chega no final do ano e fala, mas só faltou 1/10 para eu passar, na verdade, né, se a média é 7, você poderia ter tirado 3 pontos, vírgula 1 a mais. Então, é comum que as pessoas, às vezes traumatizem em cima de um determinado conteúdo e venham com um discurso assim: "Eu não consigo aprender esse conteúdo. Eu não consigo entender isso. Eu nunca acerto tal, uma questão de tal conteúdo". E isso é uma demonstração que, na verdade, existem outras lacunas de formação que nem todas a gente consegue dar conta nas vésperas de um concurso, mas que ainda assim, muitas vezes, a falta de conhecimento sobre como aquele conteúdo é cobrado em concurso, ela sabendo aquilo, já faria muita diferença e aí ela já conseguiria ter uma chance de sucesso muito maior. Então, algumas vezes sim, as pessoas vêm, eh, já indicando, por exemplo: "Ah, eu não consigo, eu preciso estudar mais disso, eu preciso entender mais esse conteúdo". De fato, isso é importante, mas existem vários outros também, que são cobrados e que não necessariamente, em muitas provas, exigem um grande volume de conhecimento. Às vezes é uma coisa muito pontual. E aí, um exemplo, eu tô com a caixinha aberta no meu Instagram e as pessoas estão perguntando sobre a área da psicomotricidade, porque eu publico questões nos stories e é comum vir dúvidas em relacionadas a essas questões. E, por exemplo, psicomotricidade em concurso de educação física, uma das informações que é a mais cobrada, que você precisa saber, é que a psicomotricidade trabalha com o afetivo, o cognitivo e o motor. Se você entender isso, você responde muitas questões sobre psicomotricidade. Praticamente todas as questões sobre psicomotricidade perguntam isso. Então, quando as pessoas veem, nossa, eu não tive psicomotricidade na graduação, ou eu tive, mas eu já não lembro, bate um certo desespero de olhar uma questão sobre psicomotricidade. Mas, se ela está se preparando para concurso e a gente sabe que, historicamente, saber essas 3 palavras relacionadas à psicomotricidade faz acertar questões, é importante saber isso. Então, eh, é o caso de bater o desespero, no sentido de que eu não passei porque eu não aprendi sobre psicomotricidade, quando essa é uma questão, e esse é um conhecimento que é relativamente simples de você conseguir acertar, se você sabe que os concursos cobram dessa forma. Então existe muito desse conhecimento por trás, que eu consegui adquirir depois de estudar mais de 6.000 questões de concurso, de fazer esses levantamentos e continuar acompanhando provas, aí semanalmente, pelo menos 3 novas provas que a gente tem a cada domingo, isso me dá, um olhar panorâmico sobre os concursos, que quem responde uma prova ou 2 provas, vai olhar aquelas questões e vai ter uma impressão diferente. Então, esse desafio de trazer essas informações para as pessoas que me acompanham, né, nas redes sociais, é é o que eu tenho colocado, né, o meu esforço é para isso. Em relação à quantidade, se a gente for pensar a quantidade de formados em educação física, né, nos últimos 10 anos, é quase 500.000 de pessoas. Então, nesse parâmetro, o meu alcance ainda é pequeno. Claro que concursos para bacharelado têm uma quantidade menor, né, não é uma área ou uma linha profissional, né, uma linha a ser seguida que muitos bacharéis conhecem ou consideram, mas na licenciatura é o principal. Então, ainda existem, né, muitas pessoas que eu espero encontrar, conquistar, e trazer para as minhas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu não ignoro o fato de que 30.000 pessoas é um estádio lotado, né. E essas 30.000 pessoas juntas fariam muito barulho e individualmente cada um tem uma história que a gente não pode ignorar. Esse é um ponto que, estando nas redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, para não se perder, sabe, porque
independente da quantidade de pessoas, tem uma que você está fazendo diferença na vida, que está trazendo alguma inspiração, que está trazendo possibilidades ou um novo olhar, pessoas que de repente saíram da área e agora tem um concurso e é uma possibilidade de voltar a fazer aquilo que gosta, entre muitas outras coisas, né. Então eu tento também não me perder nesses números que eu me orgulho deles, eu sei que podem ser maiores, mas ainda assim, por cada pessoa a gente precisa valorizar, e é o bem mais precioso de cada pessoa, que é o tempo, né. Então se tem a pessoa as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, elas estão dando o bem mais precioso, que é o tempo, e a gente tem que sempre estar considerando fazer o nosso melhor para que esse tempo seja valioso e dar alguma contribuição de alguma forma, a partir da minha experiência, da nossa experiência, possibilidades para quem está assistindo, para quem está vendo uma postagem, para quem está respondendo uma caixinha no story e assim por diante. É uma filosofia muito bonita, né? Essa que você está defendendo aqui, que eu acho que as redes sociais, de certo modo, precisam. E eu também sempre acho muito interessante que pessoas como você, que são muito qualificadas, que tiveram a oportunidade de estudar bastante, se aprofundar em certos assuntos, que também ocupem o espaço das redes sociais, né? Porque existe um pouco esse imaginário público de que as redes sociais é só para bobagem, é só para um entretenimento vazio. A gente sabe que é para isso também, mas existe ali também, como você mostra com o seu trabalho, a possibilidade de usar isso de uma maneira realmente educativa e apresentando conteúdos interessantes e cuidadosos, né? Como você colocou aqui, a preocupação que você tem com as pessoas que estão lá, né? Seguindo e dedicando tempo também para estudar e aprender aquilo com você. Eu farei para você mais uma pergunta, Bárbara, que são duas, na verdade. Eu vou até adiantar as duas de uma vez, né? A primeira, ainda com relação à maneira como funciona o seu curso. Talvez você pudesse falar para a gente um pouco como é que funciona o produto que você oferece para as pessoas que estejam interessadas em se preparar para o concurso. E se você toca isso, essa iniciativa, sozinha. Porque eu pergunto isso porque a gente conversou com outros empreendedores do mercado digital e muitos deles se associam, têm ajuda de pessoas, de um estrategista digital ou de um social media, enfim, de algum tipo de equipe que dá algum apoio com essa parte mais técnica, né? Se esse é o seu caso também. E de outro lado, já se você tiver tempo também de comentar, a questão, você falou, né, da quantidade de concursos que acontecem todos os finais de semana, né? Como é que você vê o cenário dos concursos, assim, as perspectivas, né, de agora e no médio prazo para quem está pensando nisso? Como é que você avalia, né? Ah, legal. Bom, sobre o curso, basicamente assim, a minha intenção é ter os conteúdos de educação física, com todo o direcionamento. Então, nessa linha do que eu falei, do exemplo de psicomotricidade, tem no meu edital psicomotricidade, o que eu preciso saber, o que é mais cobrado nos concursos sobre psicomotricidade. Então, dentro do curso, as aulas, elas são organizadas assim, ó, isso daqui é o básico, você não cai demais, tem muita questão perguntando sobre isso, então se tem esse tema na tua prova, estuda isso. Tem mais tempo? Ou então você quer se aprofundar, e aí, conforme o nível da prova, precisa realmente de um aprofundamento, porque as questões vão ser de níveis mais difíceis, aí tem mais esses conteúdos aqui para você estudar e se aprofundar. Então, essa é a parte de educação física. Como eu tinha comentado, além de educação física, os concursos também podem cobrar língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos. Então, eu trouxe professores de outras áreas para também ter módulos nessas diferentes áreas, né? Em especial língua portuguesa e matemática. Legislação, conhecimentos pedagógicos, eu construí também as aulas, e aí legislação é o tipo de conteúdo assim, a gente tem LDB, mais de 100 artigos. Quais são os mais cobrados? Quais são os essenciais? O que eu preciso entender para que eu acerte as questões na prova? Então, o curso basicamente tem essa proposta de conteúdos que sejam bem direcionados para aquilo que cai, e aí para licenciatura e para bacharelado em educação física, né, que é o foco. Em relação aos concursos de demanda, a gente realmente tem, assim, de hoje até os próximos meses, a gente tem
no momento, mais ou menos uns 150 editais abertos. Então, é um número bem significativo, assim, as pessoas não têm muita noção, porque a gente está falando do Brasil inteiro. É E eu tento impressionante, né? E eu tento acompanhar todos, assim, eu tento realmente entender das grandes cidades, as menores, aquelas, né, realmente pequenas que pode ser só um processo por títulos, nem vai ter prova, mas são por volta de 150 editais o tempo todo. Então hoje vai sair vão sair alguns, por volta de 4 a 5 por dia saem. E aí as provas vão acontecer no final de semana, e aí a gente vai tendo essa renovação. E a gente percebe que, independente dos governos, é claro que alguns estados demoram muito para ter concurso. A gente está agora com o concurso do governo de Minas Gerais. Vai abrir, já abriu, né? As inscrições em breve, e a prova vai ser em outubro. A última prova tinha sido em 2018. Governo de São Paulo vai ter a prova no começo de agosto. O último concurso tinha sido em 2013. Então a gente tem alguns estados em especial que têm essas lacunas entre um concurso e outro. E aí traz mais urgência no sentido de, poxa, eu preciso fazer meu melhor para esse concurso, porque pode ser que demore 10 anos para sair o próximo. Em outros lugares é um pouco mais frequente. Em estados menos, mas algumas cidades fazem com bastante frequência. E aí, em alguns casos, bastante frequência de processos seletivos. Então, tem cidade que faz, num ano, 2, 3 processos seletivos. E outras que realmente tem concurso, e tem concurso com uma certa frequência, a cada 2, 3 anos. Então, isso independe um pouco no sentido governo de direita, de esquerda, porque precisa ter professor. É verdade que os governos de direita tendem a contratar mais provisório, porque é mais barato, né, para o governo dessa forma. Mas ainda assim, em algum momento, o concurso precisa acontecer. Pode ser que demore 10 anos, mas ainda assim precisa acontecer. O nosso concurso, que estava há mais tempo sem ter, foi o de Goiás, que teve no ano passado. E tem alguns que tem ali algumas pressões, né, do Ministério Público e tal, que precisa sair, como Roraima. É um exemplo, assim, de que realmente precisa acontecer. Tocantins foi assim também, aconteceu esse ano. Então, temos, assim, os concursos estão acontecendo. Pode ser que não seja exatamente para a cidade que a pessoa mora, né, aquela cidade que gostaria, e aí, se está olhando uma cidade só, realmente pode demorar mais, mas na região, a movimentação está acontecendo, e realmente existem muitos concursos em todo o país. E aí, trazendo em relação à minha estrutura, né, eu conto com pessoas que trabalham, por exemplo, eu construí um site para facilitar a busca de provas. Eu tenho mais de 1.000 provas de concurso que eu disponibilizo para os alunos, então a gente construiu um site para facilitar essa busca. Então eu contratei uma pessoa especialista em construir site. Eu tive um estrategista no ano passado, né? Ele era responsável por toda essa parte mais do marketing. Aí nesse ano eu contratei uma empresa que faz o meu YouTube, de certa forma. Então a gente trabalha junto nos roteiros, eu faço a gravação, eles fazem a edição, eles criam a imagenzinha, né, que vai ali no vídeo do YouTube. Eles também fazem a descrição, a gente trabalha junto na descrição dos vídeos. Então, assim, quando você quer cada vez mais trazer um conteúdo mais profissional, e no meu caso, eu, que sou a pessoa formada em educação física, que tenho, né, o histórico acadêmico, que eu posso... A minha energia é melhor gasta se eu estiver construindo conteúdo e estudando os concursos. Então, isso é o olhar um pouco de empresa, né? Se você tem recursos humanos, inclusive, que é melhor que eu gaste meu tempo estudando as provas de concurso do que editando vídeo, porque eu não faço isso bem, a edição de vídeo não é boa, então é melhor ter um especialista nisso. Então, realmente eu conto, né, com essas pessoas que eu prefiro contratar enquanto empresa. Então eu contrato outras empresas que vão fazer esses serviços
para mim, do que eu precisar contratar pessoas para precisar gerir essas pessoas também. Então, nesse momento, eu prefiro trazer pessoas que tenham uma basicamente, assim, as minhas opções seriam: eu me tornar uma empresa que contrata outras pessoas, esses outros profissionais, e eu preciso treinar esses profissionais, eu preciso estar acompanhando, ou então eu contrato uma empresa que é especialista nisso, em que a gente tem conversa sobre as demandas, trabalha em cima desse contato, e a partir disso eu tenho os produtos, né? No meu caso, o vídeo pronto, o vídeo editado, que eu só valido e isso facilita muito, me faz ganhar muito tempo, para usar o meu tempo naquilo que faz mais sentido, né, dentro da minha estrutura. Então esse é um caminho que eu comecei em 2019, né, estamos aqui gravando em 2023. De uma persistência, que no começo é difícil, que dá vontade de desistir, que você faz as coisas e elas não dão certo, até chegar num ponto em que, poxa, eu hoje, com as vendas do curso, eu consigo contratar pessoas especializadas para editar o vídeo aqui e fazer outros trabalhos, e cada vez mais ir melhorando esse conteúdo que eu estou produzindo. Maravilha, né? A gente sempre comenta aqui, já tivemos outros convidados também, empreendedores na área da educação física. Inclusive, essa é a minha última pergunta para você nesse sentido. Você foi, digamos assim, como é que você está com essa questão de empreender na educação física? Você, pelo menos nesse momento, né? É algo que você tem, algo que você se apaixonou, algo que você já começou a dominar, enfim, é o seu caminho, ou você ainda, do ponto de vista da sua formação, você ainda viveria, por exemplo, outros projetos ligados a lecionar novamente, enfim, você está totalmente focada na sua empresa, né, nas suas ações enquanto empreendedora, ou você ainda dividiria essa jornada com outras possibilidades ligadas aí à sua formação? E, claro, falar também aqui para o pessoal que está assistindo, né? Quem quiser encontrar a Bárbara, fala aí as suas redes sociais, né? Os espaços onde você está, para o pessoal poder te encontrar. Ah, maravilha. Não, eu tô 100% dedicada a esse projeto, né, que é um projeto empresa, sou eu, no fim das contas, e realmente é uma dedicação que venho há 4 anos e pretendo continuar, assim, com isso. O que eu acredito o que eu pretendo, tenho como planos, é que outras coisas vão ser agregadas, eu vejo ainda muitas possibilidades de outros, acréscimos a serem feitos, que vão favorecer o curso, mas também podem atender outras pessoas, para além dos concursos públicos. E definitivamente é uma dedicação, precisa ser uma dedicação exclusiva, assim, pelo menos na medida em que eu estou hoje, né. No começo, é possível agregar e começar isso de certa forma ali à noite, finais de semana, mas quando você entra num nível de produção de conteúdo e de estrutura de curso, com a quantidade de alunos, já não dá para ter outras coisas, né. Precisa realmente de uma dedicação, um olhar mais, dedicado com exclusividade, né, eu acho que não tem outro termo para dizer. E aí, aqui eu coloquei @concursos.educaçãofísica, que é o meu perfil nas redes sociais, então você me encontra tanto no Instagram quanto no YouTube. Em especial, o YouTube está sendo um ponto mais de dedicação nesse momento, porque a gente tem produzido os vídeos com mais frequência, mais volume, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como já está ajudando. O meu curso se chama Método Potência para Aprovar. A ideia da potência da educação física, né, é o máximo de trabalho no mínimo de tempo. Então, a proposta do curso é realmente que mesmo pessoas que tenham pouco tempo de estudo consigam se dedicar e ter, o conteúdo selecionado, direcionado, pronto para que, o futuro concursado, né, consiga aí ter um bom rendimento na prova para se tornar, aí professor e profissional de educação física
nos setores públicos. Então, esse é o projeto desse momento. E já aproveitando para encerrar, já que foi a última pergunta, eu agradeço demais o convite, foi um prazer conversar com vocês. Espero ter agregado, para além dos concursos, também dessa conversa em relação a empreendedorismo, entendendo sempre, né, a educação física como também mercado de trabalho, né? Foi muito bacana, obrigada. Maravilha, a gente agradece demais. Valeu demais, viu, Bárbara? Super obrigado. E a gente pode ir terminando também para os nossos ouvintes, além de reforçar aqui o convite para que eles conheçam as suas redes sociais, que de fato oferecem um conteúdo muito relevante, também compartilhando com a gente as questões e perguntas que tenham. Se você já fez um concurso público, está pensando em fazer, já foi aprovado, deixa para a gente aí os comentários, que isso é uma coisa que a gente gosta muito de receber, nos estimula muito. E a gente vai agradecendo você de novo, Bárbara. E para você que está nos ouvindo aí, boa semana de trabalho. Sobe o som. Valeu. Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.